Roma Antiga. Só que na aula de hoje a gente vai começar a falar alguns conflitos que ocorreram na Roma Antiga. A primeira é as Guerras Púnicas ou Guerras Púnicas. O que eram Guerras Púnicas? Quem estava envolvido nessas Guerras Púnicas? Vamos lá para nosso slide, né? Por volta de 264 a.C., ocorreu os primeiros confrontos entre cartagineses e romanos, né? Romanos é a cidade que a gente está estudando, e os cartagineses eram um outro povo, uma outra cidade que a gente vai ver agora. Os conflitos se deram em sucessivas guerras, né? Em sucessivos conflitos, chamados pelos historiadores, né, de púnicas. Mas por que esse nome? Por que eles deram esse nome de Guerras Púnicas? Em referência ao termo punos, nome dado pelos romanos aos cartagineses. Então, Guerras Púnicas, guerras entre romanos e cartagineses. Os cartagineses eram denominados pelos próprios romanos, né, de punos, por isso esse nome. Continuando a leitura. Nos primeiros conflitos, os romanos venceram os cartagineses, garantindo domínio sobre as ilhas da Sicília, de Sardenha e de Córcega. Não demorou muito para que Cartago reagisse, né? Cartago era a cidade próxima, né, dos cartagineses. Para isso, a cidade contou com a habilidade de dois grandes comandantes. Quem eram eles? Hamilcar Barca e seu filho Aníbal. Principalmente esse segundo, ele ficou bastante conhecido, porque ele conseguiu enfrentar os romanos e até vencer eles, até vencê-los várias vezes. Bora ver como é que ele venceu os romanos nessas guerras, né, nesses conflitos. Inicialmente, Hamilcar idealizou a conquista da Espanha, que era muito rica. Nesse momento, a Espanha era uma região e era uma região muito rica. Com a posse garantida, ele e Aníbal puderam fortalecer seu corpo militar, já com muitas condições, né, eles puderam fortalecer o corpo militar, pois dispunham de reserva para pagar seus soldados e equipar o exército. A presença dessa poderosa força militar e a concorrência no comércio mediterrâneo representavam uma ameaça aos interesses de Roma. Então, o conflito aí começou primeiro que os cartagineses, né, passaram a enriquecer, e esse enriquecimento passou a chamar a atenção de quem? Da cidade de Roma. E o exército cartaginense também passou também a se evoluir, né, a se fortalecer, porque eles começaram a fortalecer o seu exército, pagar mais pessoas para fazer parte do exército. E isso fez com que o exército cartaginense aumentasse. E a concorrência, né, comercial lá no Mediterrâneo com outras regiões e com a cidade de Roma fez também esse conflito eclodir. Continuando, diante dessa situação, o Senado romano convocou forças militares para outra guerra contra quem? Os cartagineses. Aníbal iniciou uma ousada campanha militar para cercar os romanos na cidade deles. Olha a ousadia de Aníbal, né? Os romanos tinham um grande exército. Aníbal fez o quê? Vou lá invadir a cidade deles também, cercar a cidade deles. Para isso, organizou um exército formado por soldados e elefantes. Vou até mostrar daqui a pouco uma imagem dele em cima de um elefante. Eles tinham, né, cavalos nessa época, mas também eles utilizavam elefantes como uma forma de transporte. Aqui a gente vê Aníbal, uma escultura de Aníbal, como era, né, Aníbal, esse praticamente general do exército cartaginense. Esse exército, continuando a leitura, esse exército marchou para Roma, atravessando a cadeia dos Alpes, onde enfrentou precipícios
e neve. Principalmente nessa região, né, da Europa, tem uma região muito fria, né? Então tem muitos precipícios, muitos Alpes, muitas montanhas e também tem muita neve, muito frio, né? Em determinadas regiões na Europa chega a nevar. Na Itália não é diferente, né? Continuando, muitos soldados morreram no percurso, mas os que sobreviveram conseguiram se aproximar de Roma, né? Além de enfrentar o exército romano, eles já estavam enfrentando a natureza. Enquanto os cartaginenses se preparavam para atacar Roma, os romanos, que se destacavam como grandes estrategistas, deslocavam forças para invadir Cartago, ou seja, cada exército teve a mesma ideia: vamos invadir a cidade do outro, né? Aníbal teve a ideia de invadir Roma e os romanos a cidade de Cartago. Os compatriotas de Aníbal o convocaram, né? Mandaram um mensageiro para convocar eles para ir voltar à sua cidade para o quê? Para defendê-la, já que ela estava sendo atacada por quem? Pelos romanos. No retorno, os cartaginenses tiveram de passar por Zama, onde foram vencidos pelos romanos em 202 a.C. 50 anos depois, Cartago voltou a prosperar, representando novamente uma ameaça ao poderio de Roma, né? Parece que Roma não queria que os outros prosperassem, não queria enriquecer, porque chegava a oferecer uma ameaça, né, para os romanos. Uma cidade forte, uma cidade rica, com um exército forte, eles já pensavam assim: eles podem até invadir a cidade de Roma, né? Então bora acabar logo com eles. Continuando, em 149 a.C., né, os romanos empreenderam outra guerra contra Cartago, já que a cidade estava prosperando de novo. E eles fizeram: vamos atacar novamente Cartago. Dessa vez, após 3 anos de cerco, ou seja, 3 anos de batalha lá, o que aconteceu? Eles arrasaram a cidade de quem? De Cartago. Como foi isso? Eles destruíram prédios e casas, apropriaram-se de suas riquezas, distribuíram as terras entre os ricos proprietários romanos e transformaram em escravizados cerca de quê? 40.000 cartaginenses. Então, aqui a gente já vê como é a diferença social dos próprios romanos. Quem ficou com as terras e com as terras férteis foram os ricos proprietários de terras romanos, não foram os plebeus, foram os patrícios, né? Os ricos proprietários. Com essa vitória, Roma tornou-se uma potência comercial e marítima e dominou o mar Mediterrâneo, chamado pelos romanos de Mare Nostrum, que em latim significa nosso mar. E aqui a imagem, né, de Aníbal em cima do seu elefante. Viu como eles utilizavam o elefante como transporte de guerra também, pelo tamanho, né? A gente já vê que eles utilizavam esse tipo de animal. E os outros exércitos utilizavam principalmente o cavalo, né? Agora a gente vai falar sobre a crise na República da onde? De Roma. As conquistas da plebe beneficiaram somente os clientes e os plebeus enriquecidos com o comércio. A maioria das pessoas ainda passavam por quê? Por dificuldades e lutavam pela distribuição de terras, ou seja, os benefícios só foram para a plebe rica. A plebe pobre não teve benefício nenhum, ou quase nenhum. E essa plebe pobre estava lutando para que houvesse uma distribuição de terra, porque lembrando que nesse período a pessoa só podia ou enriquecer ou trabalhar principalmente na terra, plantar e colher. Ele não tinha um comércio grande o suficiente para a pessoa trabalhar, né? Poucos eram os comerciantes. Alguns representantes da plebe lutavam por justiça e melhores condições de vida para quem?
para os romanos pobres, ou seja, alguns chegavam a pensar nos romanos mais pobres. O exemplo são os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribunos da plebe, ou seja, representantes da plebe. Tibério Graco apresentou ao Senado um projeto de lei que determinava a criação de lotes particulares na age públicos, ou seja, terras públicas controladas pelos patrícios e pelos plebeus públicos. Entretanto, sua proposta não agradou os romanos ricos, porque, de acordo com ela, nenhuma família poderia possuir mais de 50 hectares de terras conquistadas. As áreas que excedessem esse limite deveriam ser distribuídas aos plebeus, ou seja, segundo essa lei, né, de Tibério Graco, cada família tinha que ter no máximo 50 hectares de terra. Se tivesse acima disso, o que sobrasse, né, de 50 hectares era para ser repassado a outros que tinham poucos ou não tinham 50 hectares ou não tinham as terras, né? E isso desagradou porque as famílias ricas, elas tinham muito mais que isso, mais de 50 hectares de terra. E eles queriam mais terras ainda, ou seja, eles já tinham bastante terra, mas eles queriam mais terra porque quem tinha bastante terra podia plantar mais, e quem plantasse mais podia colher mais e vender mais, e isso gerava mais condições. O Senado, o que ele fez diante dessa lei, né, desse projeto de lei? Ele impediu que a lei fosse aprovada, né? Por quê? Porque isso ia acabar tirando esse benefício, né, de muitas terras dos patrícios. Em seguida, Tibério Graco foi o que? Assassinado, ou seja, ele tinha a ideia de distribuição de terras, só que isso desagradou os patrícios. E logo em seguida que seu projeto de lei foi reprovado, ele foi assassinado. Anos mais tarde, Caio Graco, né, irmão do Tibério Graco, propôs a fundação de colônias romanas nas terras conquistadas. Para isso, tentou enfraquecer o Senado, o que gerou muitos conflitos, né? Ele também foi assassinado pelos patrícios, que objetivavam manter seus privilégios e seu poder. Então aqui a gente vê que, por mais que os plebeus elegessem seus representantes e alguns romanos pensassem neles para que eles tivessem terras, tivessem locais para trabalhar, os patrícios, né, que eram a elite, eram os ricos da época, não queriam perder os seus privilégios, e isso eles até matavam para que isso não fosse perdido deles. E aqui o busto, né, ou a estátua de Tibério e Caio Graco, né, dos irmãos Tibério e Caio Graco. Eles eram os representantes dos plebeus, queriam mais benefícios para os plebeus. Infelizmente foram assassinados por aqueles que não queriam perder seus privilégios, que eram os patrícios.